E aí pessoal, tudo bem com vocês? Garganta falhou aqui. Hoje a gente vai estar fazendo o resumo das orações subordinadas substantivas. De todo o período subordinado, esse é o mais fácil. O único que costuma dar problema são as subjetivas. As outras são bem mais leves. Então vamos começar aqui com o primeiro tipo. Orações substantivas, exerce a função de substantivo. Se você quiser colocar no material de vocês aí, não precisa, né? Subordinado substantivo, exerce a função de substantivo. Elas são iniciadas pelas conjunções integrantes que e se, tá? Que e se costumam iniciar a oração subordinada substantiva. É bom que você coloque aqui que elas são vazias de significação, tá? Vazias de significação. Significação e sem função sintática. Sem função sintática. A gente vai sem função sintática. A gente vai escrever agora algumas orações, por exemplo, que o elemento que é iniciado pela conjunção integrante vai exercer a função sintática de objeto direto, indireto, predicativo, complemento nominal, positiva, subjetiva. Professor, você acabou de dizer que não exerce função sintática. O que e o se? Isso aqui é uma pegadinha boa da banca. Ela, em vez de grifar a oração inteira iniciada pelo que e se, ela grifa somente o que. Aí pergunta, por exemplo, uma objetiva direta. O elemento grifado exerce a função de objeto direto. Mentira! As conjunções que e se não exercem função sintática e não têm significação. Por exemplo, retoma um termo anterior. Não. Quem retoma um termo anterior é somente o que é o anafórico pronome relativo. O que não tem função sintática, não tem valor semântico e não retoma ninguém. É bom você colocar aqui também, ó. Não retoma. Professor, e o que é que ela faz? Somente integrar, como o próprio nome já diz. Ela faz a ligação entre a oração principal e a oração subordinada. Ponto final. Beleza? Elas podem ser iniciadas por conjunções integrantes ou por pronomes indefinidos, como quanto, quem. Esse quem é um pronome indefinido. Quando ela é iniciada pela conjunção integrante, ela é uma substantiva comum. Agora, quando ela é iniciada por um pronome indefinido, a gente vai chamar isso de oração justaposta. Oração justaposta é uma oração substantiva em que não há nem o que nem o se, ou seja, não é integrado por conjunções integrantes. Beleza? É isso. Você sabe que as orações substantivas são iniciadas pelo que e se quando dá para trocar por isso. Nós fazemos muito esse exercício, a troca pela palavra isso, não é verdade? Então veja, é necessário que você venha, a gente costuma dizer, é necessário que, gente, isso. Quando dá para trocar por isso, você vai ter uma oração subordinada substantiva. Note que quem inicia é o que, eu tenho uma conjunção integrante. Beleza? Troca pela palavra isso, o que ou se. Olha o próximo caso. Nós sabemos como você está. Nós sabemos isso. Se dá para trocar por isso, eu tenho uma oração subordinada substantiva. Note que o que inicia a oração aqui é a palavra como. No caso, um pronome indefinido. Isso aqui não caracteriza uma conjunção integrante. É um pronome indefinido, vou colocar aqui, ó. Pronome indefinido, e eu tenho uma oração que é aqui, gente, justaposta, porque não foi iniciada nem pelo que, nem pelo se. Então você consegue, candidato, identificar uma conjunção integrante, uma oração subordinada substantiva, trocando pela palavra isso. Mas eu quero que você faça uma observação, tem um espaço aí para você fazer uma observação, tá? Você vai colocar o que na observação. Vou apagar isso aqui porque você já fez. O que é que você vai colocar na observação?
Cuidado, você vai colocar aqui, ó, no quadro de identificação, você coloca aqui um asterisco. Não confunda com preposição acidental. A preposição acidental, ela é formada de quê? Ter ou haver, mais que, mais verbo no infinitivo. Verbo no infinitivo. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Tenho que votar. Tenho que votar. Note aqui. Esse que você consegue trocar pela palavra isso. Troca aí, ó. Tenho isso, tenho isso, tenho isso. Você vai trocar pela palavra isso e poderá confundir isso aqui com uma conjunção integrante, quando na verdade não é. Esse que aqui forma uma locução verbal. Aqui tem valor de apenas um verbo, locução verbal, e o que é uma preposição acidental. Lembre-se bem, isso aqui tem que ser escrito abaixo da troca pela palavra isso, porque você consegue fazer muito bem essa troca. Tenho isso, há isso. Esse que, na verdade, é uma preposição e tem valor de de. Note que quando você troca pelo de dá certo, ó. Tenho de voltar. Está correto também, beleza? Não confunda com preposição acidental. Você já aprendeu que dá para trocar por isso, iniciada por conjunção integrante, pronome indefinido. Agora a gente vai começar a classificação, a quarta classificação. Você está revisando que eu tenho 3 aqui, oração, subordinada, substantiva. A gente passa para a subjetiva. A subjetiva, ela é um tipo de classificação que possui mais regras. Então, muito cuidado na hora de você classificar uma substantiva. Primeiro, você já sabe trocar pela palavra isso. Depois, você vai colocar assim, ó. Veja sinal P. Aqui não é o 1 não. Deixa eu ver aqui como é que está o espaço aí. Tem um espaçozinho acima do número 1. Então você coloca assim, ó. Veja se na OP há. O que é OP? Oração principal. Veja se na OP o verbo está na terceira pessoa do singular. Veja se o verbo está na terceira pessoa do singular. Segunda opção. Terceira pessoa do singular sem sujeito expresso. Expresso quer dizer escrito, né? Se houver o se, o verbo terá que ser VTD. Vou explicar tudo isso aqui para você. O verbo terá que ser VTD. Verbo na terceira do singular, sem sujeito expresso. Se houver o se, o verbo terá que ser VTD. Professor, não estou entendendo. Vamos colocar aqui, ó, por exemplo, ó, é preciso que você estude. Note aqui. É preciso isso, é preciso isso, é preciso isso. Deu para trocar por isso? OSS e o que é uma conjunção integrante. Já está no automático. Vou observar na minha oração principal com o verbo da oração principal, que é o verbo é, no caso aqui. Note que o verbo está na terceira do singular, não possui sujeito expresso de ele é, o rapaz é, não tem nada escrito, está na terceira pessoa do singular. Como o verbo não se apresenta em forma de si, ou seja, com a partícula si, eu já tenho um resultado aqui. Então, essas duas aqui são as mais comuns, só são esses 2 passos. Verbo na terceira do singular sem sujeito expresso. Automaticamente, você vai ter uma subjetiva. O que quer dizer subjetiva? Quero dizer que toda essa oração é o sujeito desse verbo. Tá?
é um sujeito oracional. Beleza? Ok? Então vamos fazer mais uma aqui. Vamos pegar uma frase que está no material de vocês, que deve estar no material de vocês aqui, ó. Consta que você passou. Pensa aí, você passou no seu concurso? Consta que você passou. Eu posso dizer o seguinte: consta isso. Deu para trocar pela palavra isso, eu tenho uma OSS. Olhei para a oração principal, que é o verbo constar, e notei que ele está na terceira do singular e não tem nada expresso. Portanto, aqui ele automaticamente é uma subjetiva. Sim? Então, se fosse o seguinte, ó, exigiu-se que ele estudasse. Exigiu-se que ele estudasse. Note que eu consigo fazer. Exigiu-se isso. Exigiu-se isso. Se dá para trocar pela palavra isso, eu tenho uma OSS. Olhei para a oração principal, não tem sujeito expresso e o verbo está na terceira do singular. Eita, professor, então já parto para a subjetiva? Parte não. Você está vendo que ele tem a partícula C. Qual é a condição para essa ser uma subjetiva, se tem a partícula C? Se houver o se, o verbo terá que ser VTD. Quem exige algo, eu tenho um verbo VTD. Portanto, se vai ser uma PA, isso aqui vai ser o sujeito. Então, é uma subjetiva. E você começa a revisar. Eu vou colocar uma agora, que não é uma subjetiva, só para você pensar. Pensaram que eu era idiota. Não é. Pensaram que eu era idiota. Pensaram isso. Deu para trocar pela palavra isso. Eu tenho uma OSS, beleza? OSS. Quem é o verbo? Pensar, que é a minha oração principal. OP. Não tem sujeito expresso, mas o verbo não está na terceira do singular, está na terceira do plural. Qual é a possibilidade disso aqui ser uma subjetiva? Zero. Porque eu tenho que seguir à risca as minhas regras aqui. Terceira pessoa do singular. Ali está na terceira do plural. Então, nada de subjetivo. Vou colocar só assim, ó, não subjetiva. Tá bom? Coloquei um exemplo aqui para ilustrar que não é uma subjetiva. Professor, tem espaço aí, vai colocar mais? Vou. Coloque aí que não é subjetiva, tá? Então, estou apagando aqui para escrever mais exemplos, uma vez que o espaço aí está enorme. Ó, fosse assim, ó. Quero que você volte. Veja que eu consigo fazer. Quero isso, não é? Quero isso, deu para trocar por isso, OSS. Eu olhei para a minha oração principal. Não tem sujeito expresso, mas está na primeira pessoa. Negativo. Eu não posso, porque tem que estar na terceira pessoa e singular. Tá bom? Acho que já chega desses exemplos aqui. Vitor, e aí? Eu aprendi a subjetiva. Aliás, eu revisei a subjetiva. E as outras? São fáceis. Se você descarta uma subjetiva, fazer as outras, né, mamão com açúcar, não tem nenhum problema. Vamos começar com essa? Essa você vai colocar aqui no OD, objetiva direta, tá? Quero que você volte, tá bom? Eu estou apagando aqui para economizar espaço. Então você colocou aqui OD, objetiva direta. Vamos fazer aqui, ó. Eu quero que você volte. Eu quero isso. Olho para a oração principal, porque eu tenho que descartar a subjetiva primeiro. Olhei para a oração principal, ele está na terceira, não, está na primeira pessoa.
Então, ele tem um sujeito oculto que é eu. Eu quero. Então, eu quero. Se eu descarto a subjetiva, candidato, basta apenas que você classifique a transitividade do verbo. Quem quer algo, VTD. Isso aqui. Se eu tenho um verbo VTD e uma oração subordinada substantiva, obviamente isso aqui vai ser uma objetiva direta. Tudo bem? Sim? Posso pensar o seguinte, na OI, necessito que você estude. Necessito que você estude. Necessito isso ou necessito disso? Costumeiramente, quando o objeto indireto está em forma de oração, aqui no Brasil nós costumamos suprimir a preposição. Alguns dicionaristas dizem que isso é lícito, outros dizem que é problema de regência. Por exemplo, o Celso Pedro Lúcio disse que é lícito. Você vê isso aqui como objetiva indireta, tá? Então, está suprimido, está entendido que eu tenho um dia aqui. Quem necessita, necessita de algo. Necessito isso ou necessito o que, gente? Disso. OSS, porque deu para trocar por isso ou por disso. Tanto faz o de ou não. Quem é a oração principal? Necessito. OP. Vamos descartar a subjetiva? Quem necessita? Eu. O sujeito está oculto. Então, nem pense em chamar isso aqui de subjetiva. Classifico o verbo. Quando eu descarto a subjetiva, basta classificar o verbo. VTI. Então, isso aqui vai ser uma OI. É só isso. Se eu descartar a subjetiva, basta que você classifique o verbo. Tá bom? Fosse o seguinte. O professor... Deixa eu ver aqui uma frase que eu esqueci. Não dá certo com o professor, por isso que eu não estava conseguindo aqui. Vou colocar outro. O sonho era que eu ganhasse... se eu ganhasse. Que eu ganhasse na loteria. O sonho era que eu ganhasse na loteria. O sonho era isso. O sonho era isso. Deu para trocar por isso. OSS. O sujeito da oração principal está aqui. E aqui é um verbo de ligação. Se eu tenho um verbo de ligação e uma oração que deu para trocar por isso, não tem para onde correr, basta classificar o verbo. Eu tenho uma predicativa. Note que eu classifiquei isso aqui de predicativa porque deu para trocar por isso e eu tenho um verbo de ligação. Tá? Professor, sempre que tiver verbo de ligação vai ser um predicativo? Depende. Se não for uma subjetiva. Subjetivas podem existir. Olha o verbo de ligação aqui na subjetiva. Você tem que descartar primeiro a subjetiva para partir para as outras, viu? É isso. Na completiva nominal, deixa eu pegar aqui um exemplo da completiva. Tenho convicção de que ele retornará. Tenho convicção de que ele voltará ou retornará. Tenho convicção disso. Eu notei uma preposição aqui. Então, deu para trocar por disso, OSS. Olhei para a oração principal, que é tenho convicção. Note que o sujeito está aqui, está na terceira do singular, né? Tenho isso. O que é que eu tenho? Convicção. De que ele voltará. Pergunto a você. De que ele voltará. Completa convicção, que é um substantivo abstrato, ou completa o verbo ter? Vamos tirar a palavra convicção de jogo? Tira aí. Eu tenho de que ele voltará. Fala. Eu tenho de que ele voltará. Eu tenho convicção. Isso aqui completa
o substantivo abstrato convicção. Se é o substantivo abstrato, professor, substantivo abstrato é adjunto ou complemento. Se for oracional, já é completiva nominal. Porque não existe oração subordinada substantiva adjuntiva adnominal. Então terá que ser complemento nominal sempre que completar um nome. Básico. Já na positiva, eu tenho, ó, desejo-lhes uma coisa. Desejo isso. Isto, né? Com o tempo, que é catafórico. Desejo isto. Que você passe. Desejo isto. Isto o quê? Que você passe. Então eu tenho uma oração subordinada substantiva e aqui é uma apositiva. Gente, se tem 2 pontos, automaticamente é uma apositiva. Beleza? Terminamos esse nosso tabelamento. Foi bastante fácil, tá? E bastante rápido. A próxima a gente vai ver as orações reduzidas. Tchau, gente. Forte abraço para vocês.